Então essa palestra é culpa de duas pessoas. A Jéssica me pediu para fazer ela num grupo aí em janeiro, Jéssica Temporal, e por um problema de agenda aí o Carlos da organização aqui do Pai do Sudeste me pediu para repetir ela assim, meio que de última hora. Então eu tentei fazer uma coisa com quase nada de matemática, assim, bem gráfica, porque o público na época era bem diverso, né? A gente não sabia que tipo de gente ia no evento. Então, se vocês quiserem discutir um pouco de matemática, a gente pode fazer isso nas perguntas, ou eu vou estar os outros dias todos aí. E, enfim, eventualmente a gente pode desenhar uma coisinha aqui do lado, já que tem um quadro. Então, bom, a gente vai falar hoje sobre algoritmos genéticos. É uma introdução bem simples, com um pouco de Python, uma implementação em Python simples para que fique mais palpável para todo mundo, já que é a língua que todo mundo fala aqui no evento. Para falar de algoritmos genéticos, a gente tem que começar a falar um pouco de teoria da evolução, mas não de verdade. Por que isso? Porque algoritmos genéticos eles se baseiam numa versão bem simplista, né? bem light, provavelmente equivocada. Se tiver algum biólogo, ele vai ficar bravo aí, chamar isso de teoria da evolução. Mas, assim, são conceitos de segundo grau, basicamente, de biologia, né, que a gente entende. Então, falando um pouco da teoria da evolução, tem esse cara aí, né, Darwin, e tem um outro cara chamado Wallace, e tem mais uma galera aí que disputa a invenção disso, mas tem três conceitos de teoria da evolução que são muito importantes para a gente entender algoritmos genéticos. O primeiro deles é a hereditariedade. A hereditariedade diz que você, como um indivíduo, numa população, é fruto dos seus genitores. Então, sei lá, se você for um mamífero, você vai ser fruto do seu pai e da sua mãe, né? Da mistura dos dois, de alguma mistura dos dois. Se você for um unicelular de reprodução assexuada, você vai ser, sei lá, fruto da meiose, mitose, sei lá, de um indivíduo só. Mas a ideia é essa, né? Que você não surge do nada, você vem de algo que veio antes de você, de uma amálgama de coisas que vieram antes de você. O outro conceito é a variação. Complementando a hereditariedade, né, e falando de forma muito simples, diz que você não é exatamente fruto de uma mistura entre seus genitores. Né? Você é passível de mutação, é passível de pequenas variações não previstas ou não previsíveis, que tem a ver com, sei lá, chupou um pirulito de césio, né? Sei lá, radiação solar, qualquer outra coisa, os seus genes eles sofrem alterações que não são simplesmente a mistura dos seus pais. E por último, a seleção, que é a ideia de que a sua chance de se reproduzir, a sua chance de deixar descendentes tem a ver com o quanto você consegue sobreviver naquele meio. Não tem a ver com ser mais forte, não tem a ver com ser mais rápido, tem a ver com viver mais tempos e fazer mais filhos. Você tem mais chances de produzir mais outros indivíduos, né? De produzir descendentes. Então, a gente tem esses três conceitos, extremamente simplificados, e a gente vai falar um pouco sobre uma coisa chamada macacos infinitos. Macacos infinitos eu não sei bem quando começou, é uma coisa bem mais antiga que a computação, mas é um exercício mental da estatística. O que macacos infinitos fala? Ele diz que se você tiver infinitos macacos, cada um com a sua máquina de escrever, porque é uma história antiga, digitando coisas aleatórias, eventualmente, se você deixar eles infinitos macacos, com infinitas máquinas de escrever, digitando infinitamente, eventualmente um deles vai escrever as obras completas de Shakespeare. Né? Sim, parece intuitivo, mas parece pouco prático. Então, o que isso quer dizer? Digamos que eu tenha, essa máquina de escrever tenha os 26 caracteres do alfabeto ocidental, do alfabeto latino, e mais um espaço, então a gente está ignorando pontuação, eu vou ter 27 caracteres, certo? Digamos que eu queira botar macacos infinitos para digitar aleatoriamente, e eu quero encontrar um macaco que digite primeiro a palavra oi. Oi. Então, né, tenho 27 caracteres possíveis, depois mais 27 caracteres possíveis, 27 ao quadrado, probabilidade aí frequentista básica. E então eu vou precisar de mais ou menos 729 tentativas para conseguir digitar essa frase. Certo? Aí a gente extrapola isso para as obras completas de Shakespeare. Né?
Então, mas a gente não vai chegar lá ainda. Vamos com uma frase famosa de Shakespeare. To be or not to be. 27 elevado a 18, né? São 18 caracteres ali. Opa! Né? Deu ruim. Eu vou precisar de muito macaco e de muito tempo. Né? Então, tentar todas as possibilidades, uma a uma, não é razoável. Né? Então, o que eu preciso para resolver um problema desse? Digamos que isso é um problema de busca, né, de IA, um problema de IA clássico. Eu preciso de uma heurística, eu preciso de coisas que me aproximem, que me levem a uma solução. Então, eu parto de uma solução e eu vejo quão bem aquela solução está, eu descarto ela, ou eu escolho ela para variar um pouco. Isso parece muito com aqueles conceitos que a gente estava falando, né? De adaptabilidade, de variação ali, de gerar descendentes. Aí a gente vai falar um pouco de algoritmos genéticos. Uma introdução bem simples. Então, como é que funciona? O que é um algoritmo genético? É um conjunto de técnicas inspirados na biologia evolutiva para resolver problemas de otimização, problemas de busca, na verdade. Né? Você pensar que é isso que é IA, né? É isso que a gente está fazendo, balanceando redes neurais, é isso que a gente está fazendo com IA clássica, com agentes inteligentes. A gente está resolvendo problemas de busca num espaço de solução muito grande. Né? Então, como é que funciona? Qual que é o arcabouço de um algoritmo genético básico? Você cria uma população inicial, você verifica a adaptação dos indivíduos. Aqui, se você for procurar termos em inglês, for estudar isso aqui, é o que eles chamam de fitness. Né? Ou seja, como aquele indivíduo está adaptado para resolver aquele seu problema ou para reproduzir naquele ambiente. E enquanto você não encontrar uma solução, você gera um novo grupo de indivíduos baseado no seu grupo atual, na sua população atual, através de cruzamento e de mutação. Que era aquilo que a gente falou, né? Então, os indivíduos eles são frutos de seus antecessores, de seus descendentes. Quer dizer, os descendentes são frutos, né, da geração atual. E você aplica uma mutação para ter uma variabilidade. Você calcula novamente a adaptação desses indivíduos e você fecha o loop. Então você fica fazendo isso até você resolver o problema. Certo? E a gente vai entender agora por que isso é muito melhor do que você tentar todos os casos. Tá, mas o que isso tem a ver com os macacos? Então voltamos àquela frase lá. Digamos que a gente quer de novo encontrar macacos que sejam geneticamente preparados para digitar essa frase lá nas máquinas de escrever infinitas, certo? Então, eu gerei uma primeira geração, ali, lembrando aquele algoritmo anterior, a gente pode voltar. Eu mostrei aqui 10 indivíduos, na prática a gente gera bem mais, mas eu mostrei aqui 10 indivíduos. Dá para ver bem aí, todo mundo escolheu sentar longe. Então, eles são bem aleatórios, né? Você vê, eles têm o mesmo número de caracteres da frase alvo, do objetivo, do to be or not to be, mas eles não têm muita semelhança com eles. Então, eu calculo o fitness. Como é que eu escolhi calcular o fitness nesse problema? É o número de letras que estão letras certas na posição certa, certo? Então, aqui, por exemplo, eu tenho um U, então não bate, eu tenho um A, não bate, mas eu tenho um espaço, o espaço bate, então ele tem um ponto. E é isso. Então, a pontuação máxima aqui são 18, porque são 18 caracteres na solução, e eu fico fazendo isso. O fitness médio dessa população, aqui, de exemplo, é 3.2. Certo? Lembrando que o fitness máximo, ou seja, quando eu quero chegar, é um fitness de 18, nesse caso. Então eu vou fazendo aquilo, certo? Gera uma nova geração a partir dessa. Aí a gente vai entrar em detalhes como é que eu gero uma nova geração. E 15 gerações depois, no caso 14 gerações depois, eu chego na geração na 15ª, você já vê que eu começo a ter indivíduos, ou frases, nesse caso, que eles são muito parecidos com o meu exemplo, com o meu objetivo. Já tem vários que começam com to. A maioria deles já tem uma quantidade de espaços adequada, já tem palavras aleatórias, mas mais ou menos do mesmo tamanho da minha palavra objetivo. Né? E aí o fitness já cresceu bastante, e eu tenho um fitness médio aqui de 10.2. Então, no final das contas, você pensar que, como é que você resolve um problema com algoritmos genéticos? Você define um problema, você define onde você quer chegar com aquele problema, seja uma solução perfeita ou ótima, ou seja,
um threshold, ou seja, um limiar que você definiu aqui, ó, a partir daqui essa solução é boa, então eu posso parar. E você vai gerando gerações, e você vai usando uma equação linear ou o que você queira, para calcular essa coisa de fitness, que você vai definir no seu problema. Ou seja, tudo é contextual, nada disso aqui se aplica a todos os problemas de algoritmos genéticos, né? É uma ideia. Então vamos demonstrar um pouco. Tudo que eu vou falar aqui está nesse GitHub, depois eu posso passar individualmente para vocês. Eu não deixei os slides lá porque os slides não têm muito conteúdo, né? Eles são só imagens, praticamente. Mas lá no README tem uma explicação mais detalhada, com fontes e tal, tudo que eu vou falar aqui. Então, veja bem. Então eu fiz um algoritmo em Python aqui, meu Python não é muito bom, mas aqui tem um código boilerplate para renderizar algumas coisas. Eu vou começar com uma população inicial de 200. Eu defini uma... Deixa eu apagar isso aqui, só um pouquinho. Dá melhor aí? Eu tenho uma população inicial de 200 indivíduos. Eu tenho uma taxa de mutação de 10%, que eu defini. Desculpa, de 1%, que eu defini. E eu defini um target aqui, certo? O to be or not to be, que é a frase que a gente mostrou ali. Então, esse aqui é aquele algoritmo que eu mostrei para vocês. Eu botei em classes e funções, mas eu crio uma população inicial, depois eu calculo o fitness dela, aí eu imprimo aqui, vocês vão ver que tem um gráficozinho. E enquanto essa população não alcançou a solução para aquele meu target, eu faço tudo de novo. Eu seleciono sobreviventes, vou mostrar o que é isso. Eu gero uma nova geração, eu calculo o fitness dela de novo, e assim sucessivamente. Certo? Isso aqui é um loop infinito. Eu poderia ter condições de parada, eu poderia criar um limiar que, sei lá, se eu não conseguir chegar numa solução ótima, eu paro depois de 1000 gerações ou algo assim, mas eu deixei em aberto. Então, eu vou rodar esse exemplo. Desculpa, deixa eu mostrar um pouco mais como é que eu fiz outras coisas. Então, esse aqui é a classe da população. Ela tem o que a gente chama de alfabeto. Isso é um termo em algoritmos genéticos que é basicamente o tipo de dados que o seu gene tem. Então, ele pode ser inteiros. Nesse caso aqui, como é uma frase, seria como se fosse o domínio da função. Né? Ou seja, que tipo de valores aquela função pode assumir lá. Né? Então, nesse caso aqui, são todas as letras do alfabeto latino e um espaço. Só isso. Poderia ter botado pontuação, poderia ter enriquecido, botado acentos e tal, mas isso explodiria, né, o meu espaço de busca. Então, não seria mais 27 elevado a 18, seria, sei lá, 29 elevado a 18, o que fosse. Então, tem uma inicialização aqui. O cálculo do fitness é aquilo que eu falei. Eu pego cada indivíduo e olho quantas letras eles têm em comum com a resposta ideal, na posição certa. A seleção de survivals, eu usei uma técnica que eles chamam de mating pool. Quanto melhor está o fitness daquele indivíduo, mais vezes ele é jogado num balde de sorteio. Né? Um balde de acasalamento, aí, vamos lá, se a gente for tentar fazer uma tradução. Então, se o indivíduo ele está 90% certo, eu jogo ele 90 vezes no balde, lá. Se um está 10% certo, 5% certo, eu jogo ele 5 vezes lá. Então, isso aumenta a chance dele ser sorteado como pai de um novo indivíduo. Então, toda vez que eu vou gerar um novo indivíduo, eu vou lá naquele pool de mating, de acasalamento, e escolho aleatoriamente um indivíduo, escolho outro e misturo os dois. E é o que eu chamo de crossover. O que eu faço aqui nesse crossover? Eu simplesmente escolho, como é uma frase, né? Todos os tipos de dados são iguais, são posições em caracteres, são uma rede de caracteres. Eu escolho um pivô, um número que vai do primeiro índice ao último, aleatório, sei lá, 5. Então, tudo que for do 5 para baixo é do pai, é de um parent, né? De 5 para cima é de outro pai. Então, só concateno esses dois. Dá para fazer mais complexo? Dá para fazer infinitamente complexo. Depende do seu problema, depende do quanto você quer gastar de tempo nisso. Como o objetivo daqui era ser didático, eu fiz tudo do jeito mais simples que eu conheço. Então, fiz isso. O teste da solução é aquela comparação. E eu tenho um cálculo aqui de fitness médio da geração, só para ilustrar para vocês.
Por último, queria mostrar só o código do indivíduo. Não tem muita coisa. Ele tem o crossover, que é aquilo que eu falei, que você escolhe um pivô e mistura os dois. E tem um esquema da mutação. Como é que funciona a mutação? Lembra que eu botei lá a mutação de 1%, certo? Para cada indivíduo gerado, ele é uma mistura dos pais, aquilo como eu falei, ele concatena os dois DNA, sei lá, se quiser fazer analogia. E para cada caractere desse, ou seja, para cada gene, eu sorteio. Se ele cair naquele 1% de chance de ser mutado, eu sorteio outro valor para ele, em vez de pegar um dos pais. Certo? Então é isso que eu faço. Bom, o que isso gera? Eu vou rodar aqui o exemplo. Então ele está fazendo a geração. Certo? Aqui é o contador de geração, em que geração a gente está. O melhor fitness daquela geração, ou seja, quem chegou mais perto de 1, aqui de 100%. O fitness médio da geração. E aqui os X melhores indivíduos. Então, ó, aqui já está chegando bem perto da solução. Acabou. Então, em 223 gerações, em vez de eu ter aquele número todo de tentativas que eu teria se fosse puramente aleatório, eu cheguei na heurística baseada em genética para chegar nessa solução ideal. Então, aqui no gráfico eu tenho em azul o fitness médio da população e em vermelho o melhor fitness, ou seja, o melhor indivíduo naquela população. E aí, obviamente, o experimento acaba quando um indivíduo chega lá em 100%. Né? Bom, beleza, mas por que eu preciso de todas aquelas coisas? Né? Por que eu defino um tamanho de geração e por que isso é importante? Bom, deixa eu parar aqui. Vamos voltar para o código. Eu quis dar uma... Bom, por que eu não... Se eu colocar aqui 20 mil indivíduos numa geração, mantendo todo o resto, o que acontece? Lembrando, o outro eu fiz em 223. Se eu rodasse de novo, talvez desse um pouco mais, um pouco menos, mas não ia fugir tanto daquilo. Eu ia ficar na escala de centenas de gerações, e poucas centenas. Aqui ele resolveu em 25 gerações. Certo? Bacana. Pô, por que eu não boto sempre um número gigante? Porque nem sempre é interessante eu ter tantos indivíduos, porque demora muito para eu gerar uma geração. Lembra que eu tenho que fazer crossover, eu tenho que fazer mutação de todo mundo. Então, em termos de tempo de computação, às vezes é melhor eu ter uma geração menor, um número de indivíduos menor por geração, e fazer mais gerações. Certo? Esse problema é um problema que o espaço de busca é muito pequeno, comparado com outros que eu vou mostrar depois. Então, por que não usar isso? Porque demora mais uma geração. Às vezes é a sua resposta, às vezes não. Você precisa testar, você precisa entender os desdobramentos de cada uma dessas coisas. Vamos voltar de novo. Oi? Pode perguntar agora, acho que sim, né? Pode ser? Bora lá, bora lá. Mas o que faz definir o tamanho da minha população em relação aos caras? Então, é um feeling, não tem uma fórmula mágica. É tentativa e erro, assim. Você, depende do tipo do seu problema, gerar uma geração pode ser muito custoso ou pode ser muito barato. No final, é esse trade-off que você tem que fazer. O quão bom é a minha heurística e o quão rápido eu consigo gerar uma geração. Às vezes, se for barato, gera muitas, com população menor, certo? Ou então, não, o problema, eu demoro muito porque depende de fatores externos. Sei lá, para gerar uma geração eu preciso de dados do usuário. Ou eu preciso consumir uma API externa, por exemplo, sei lá. Né? Então, vale a pena eu gerar muitas gerações ou vale a pena gerar uma geração grande com a variabilidade melhor? Já vai ficar claro aqui o que a gente vai fazer. Então, mas assim, já te respondendo, é um feeling, não tem uma fórmula para todos os tipos de problema. Então, eu vou voltar aqui para 200, só para a gente gerar muitas gerações, e eu vou tirar a taxa de mutação. Certo? Por que eu preciso de mutação? Então, eu vou rodar aqui um exemplo, e se tudo der certo, vai dar errado. Então, ele está lá. Olha que beleza. Eu estou muito perto de resolver o problema, mas eu não estou resolvendo. Certo? Ele vai ficar infinitamente aqui. Eu depois vou ter que dar um kill, porque eu não fiz condição de parada. Por que a gente chegou tão perto da solução do problema
e ele não está resolvendo? Porque a gente chegou no máximo local. Todo mundo aqui conhece o conceito de otimização convexa, de problemas convexos? Todo mundo? Eu posso rapidamente, em 1 minuto. Beleza, então. O que acontece? Nem todo problema é convexo, né? Esse é um caso. Eu tenho máximos locais em que eu parei em 1. Então eu podia não ter parado, eu podia ter resolvido. A variação genética, no caso a mutação ali, né, que a gente usa, ela serve para eu tentar escapar desses pequenos máximos locais. Certo? O que aconteceu? Chegou um indivíduo aqui que ele chegou muito perto da mutação, da solução ideal, e ele começou a ser sorteado muito no mating pool. E de repente ele virou o descendente de todo mundo. E acabou. Eu nunca vou sair disso aqui. Por quê? Porque não existe mutação. Todo mundo qualquer variação que eu pegue aqui, para misturar esses caras, como não tem mutação, ele vai ser uma amálgama desses dois, que são iguais e vai ser igual. É tipo, eu criei uma raça de cachorro. Tem uma variação genética muito pequena e eu começo a ter problemas com isso. Então, é por isso que a variação é importante. Então, lembrando, quando você estuda redes neurais, isso é bem clássico, né? Você começa a ver aquelas coisas de otimização lá e você usa o alfa. Então, essa variação é uma espécie de alfa. Se eu tenho um alfa muito pequeno ou 0, eu tenho chances pequenas de sair daquele meu ótimo local. Se eu tenho um alfa muito grande, eu tenho uma variação muito grande. Então, nunca vou ter indivíduos, assim, os indivíduos eles não vão parecer com os seus pais, né? Então, eu quebro um pouco a heurística. A gente tem que ter cuidado um pouco com isso. Vou tentar matar aqui. Olha, consegui, até com alguma sorte. Bom, então eu vou devolver aqui. Então, agora eu vou fazer o seguinte. Uma homenagem a Ferreira Goulart aí. A arte existe porque a vida não basta. Então, uma frase famosa dele. E representa um problema com um espaço de busca muito maior do que o to be or not to be, né? Eu não calculei aí, mas pode crescer bastante aquele número lá. Se eu rodar com aqueles parâmetros iniciais, de novo, uma população de 200 e uma mutação de 0.01, aí, vai demorar um pouco. Vai demorar muito, na verdade. Tá. Esse é um caso, como você tinha perguntado. Como é seu nome, desculpa? Cláudio. Esse é um caso que você perguntou, Cláudio. Tá? Eu consigo, nesse caso, como eu consigo gerar gerações com relativa facilidade, vale muito a pena eu gerar uma população bem maior, porque eu aumento a variabilidade. Certo? É muito custoso eu sair. Eu tenho muitos máximos locais. Então, uma variação maior me ajuda a matar eles mais cedo. Então, cara, vai, sei lá, talvez 1.500 gerações aí. Vai demorar um pouco. Então, como é que eu posso fazer um rule of thumb safadinho aí, né? Acho que eu vou ter que matar. Nunca façam isso. Sudo que o Python. Sabe Deus o que isso matou mais. Hein? Mas aqui é freestyle, né? A apresentação é isso aí. Então, eu vou aumentar para 20 mil, por exemplo, essa população de indivíduos. Eu sei que eu estou pedindo bastante fé de vocês, mas se vocês quiserem discutir a matemática disso, a gente pode conversar depois, tá? Então, vou lá. Gerações enormes, né? Olha como demora. 7 gerações. Demora muito. Mas a gente vai conversando enquanto isso. Então, essa que é a ideia. Né? Eu tenho que conhecer bem o meu problema, eu tenho que entender se é uma solução ideal que eu tenho, se o problema é um problema convexo, é um problema de otimização convexa ou não. E aí eu parametrizar o meu algoritmo. Inclusive, por exemplo, posso variar bastante como é que eu faço o cruzamento entre eles, né? Até como eu faço a mutação. De repente tem 1000 formas. Tudo isso que eu mostrei, tem 1000 formas de fazer. Se for na literatura, você vai perder o resto da vida, né, com papers e tal, de como fazer cruzamentos melhores, estatisticamente mais significantes para certo tipo de problema. Então, como é uma introdução, a gente está fazendo do jeito tudo mais simples. Então, de novo, voltando, né, para o começo, que tipo de problema eu resolvo com isso? Problemas de busca, certo? Então, por exemplo, como é que isso se compara a métodos como hill climbing e outros métodos de otimização? Outros métodos de busca, né? O grid lá e tal.
Na modelagem, eu acho que o ganho dele é a modelagem. Quando você consegue encaixar o seu problema, que tem um espaço de busca gigantesco, fazendo essas analogias a esses problemas genéticos, né, a essa questão de evolução, você tem um ganho. Tem um ganho de modelagem, seu problema passa... Agora, sim, é melhor do que isso, é melhor do que aquilo? Não, né? Isso é IA, né? A gente, no freelance, a gente já sabe que não é a panaceia também. Então ele resolveu aqui em 96 gerações, provavelmente com um tempo de execução, independente do número de gerações, menor do que se eu tivesse uma variação menor, uma população menor. Esse código está todo lá no GitHub, vocês podem rodar bastante experimentos aí e variar como vocês quiserem. Você quer... Nesse caso, você conheceu o target, né, que é onde a gente vai chegar. Isso. Né? Que é como você mediu quão perto você estava e a partir desse target você tem um alfabeto. Né? Isso. Se você não conhecer o target, por exemplo, e o seu alfabeto não contemplar uma solução, por exemplo, é que tivesse algum que é acentuado ali e no alfabeto não tem. Tá, assim, é bem comum, a maioria dos problemas você não conhece o target, isso aqui é um problema bem pedagógico, né? Mas você sempre vai ter uma noção do que é o alfabeto. Por que é o alfabeto? São os tipos das variáveis que você vai usar no problema, certo? Assim, se mexer nas variáveis do seu problema não resolve o problema, você tem um problema de definição do problema. Né? Muitos problemas, né? E o algoritmo genético não vai resolver isso, claro. Mas, por exemplo, vamos dar um exemplo do mundo real. Rede neural aqui, pessoal, todo mundo gosta de rede neural, né? Tá. Muita gente usa, ou usou, não sei como é que isso está hoje em dia, algoritmos genéticos para definir pesos nos nodos lá de rede neural, em hidden layers e tal, certo? O que são as variáveis? São os pesos. O que são, ou sei lá, o peso inicial, algo assim. Qual que é o alfabeto? São os valores possíveis naqueles pesos, por exemplo, 0 a 1, sei lá, um sigmoide, um não sei o quê. Então, assim, pensa no alfabeto como o domínio das variáveis do problema. É puro e simples. Então, você sempre vai saber qual é o seu alfabeto. Senão você tem um problema de definição do problema. Entendeu? Ficou? Já? Tá. Tem alguma coisa? Tá. Então, é isso. Por que eu botei esses gráficos aqui? Geralmente, quando eu tenho mais tempo, a gente discute um pouco mais sobre como é que essas curvas funcionam, como é que você pode analisar esses gráficos para ver a saúde do teu problema, para ver se a sua população está pequena demais ou grande demais e tal. Mas eu tenho certeza que isso é uma coisa que vocês conseguiram inferir aí já e está coberto. Então, bom, isso foi a demonstração, tem esse exemplo lá. Eu terminei fazendo em Ruby também, porque eu fiz essa apresentação na empresa que eu trabalho, e lá a gente trabalha com Ruby on Rails. Então, tem lá em Python e em Ruby. Fiquem à vontade. Para corrigir também o texto, fiquem à vontade. Então, que outros problemas a gente pode resolver? Agora talvez fique mais interessante para você. Que outros problemas a gente pode resolver com algoritmos genéticos? Que outros problemas normalmente são resolvidos com algoritmos genéticos, ou já foi moda resolver com algoritmos genéticos? Problemas de caminhamento de mapas e grafos. Então, de novo, como hill climbing, como todas as outras técnicas de otimização, cabe aqui. Né? Com modelagens radicalmente diferentes dessa, mas ainda assim. Problema de satisfação de restrições, isso caiu um pouco fora de moda, mas quando eu fiz uma pós em 2000 e pouco, isso era muito discutido na IA, que era a ideia de você ter grafos e esses grafos, as arestas deles serem restrições. Né? Ou seja, que tipo de, você bota um valor num nodo do grafo, aquele outro nodo ele muda os valores possíveis dele. Né? Então, essa ideia de satisfação de restrições aplicadas a grafos, se usa muito algoritmo genético para encontrar soluções ótimas o suficientes, subótimas, mas boas. Balanceamento de parâmetros, o exemplo que eu te falei lá das redes neurais ou 1000 outros. Design de objetos é um exemplo que eu vou mostrar na prática aqui. Isso é usado muito na indústria automobilística para você chegar em soluções não previstas para aerodinâmica, esse tipo de coisa. Então, antes de mostrar o framework, eu acho que eu vou mostrar os exemplos lá. Então, essa aqui é a página lá que eu coloquei o projeto. Então, tem aquele loop, tem a coisa e tem alguns exemplos. Né? Esse exemplo aqui eu acho o segundo mais legal de todos.
que é o dos carrinhos. Pronto. O que acontece? Ele gera uma geração de carros. O que é um carro? São duas rodas de tamanhos aleatórios, em posições aleatórias e um polígono aleatório, que seria o corpo do carro. Então, ele gera essa população e bota os indivíduos para correr nessa pista que pode ser aleatória ou pode ser fixa. Você pode configurar. Então, uma hora esse indivíduo vai parar, porque vai chegar se deu mal, já era. Certo? Aí, quando morreu todo, ele está aqui tentando correr, ele está morrendo e tal. Quando morrer todos os indivíduos da sua geração, ele vai gerar uma outra geração baseada na anterior. Tá? E vai fazer de novo. Esse caso aqui é infinito. Esse caso aqui eu não tenho uma solução que eu sei qual é. Eu posso deixar rodando para sempre. Isso aqui já deixei tipo uma semana na minha máquina de trabalho. Tem uma hora que demora muito cada geração. Por quê? Porque os melhores carros demoram muito a morrer. Mas uma hora vai chegar um obstáculo que eles morrem. Tá? Então, de novo. A pista é igual? Eu posso deixar ela igual, nesse caso ela é, mas eu posso randomizar ela também. O problema de randomizar a pista, o que é? Eu aumento muito a variação. Eu começo a não ser consistente, né? Talvez uma pista, ela já é bastante aleatória, talvez eu deveria me contentar com ela. Mas dá para fazer uma desgraça aqui, dá para mudar o número de lados no polígono, lados máximos do polígono. Dá para fazer a desgraça, tem aqui. Tem explicação de tudo isso, tem o código, isso aqui é feito em JavaScript, HTML5. Enfim, é um exemplo interessante. Então aqui, simplificando muito, é a história do car design lá, do design de objetos no mundo real. Então. É um problema, é um espaço gigantesco. Imagina assim, diz aí quantas rodas vai ter, qual a posição delas, o tamanho e o polígono do meio, para qualquer tipo de pista. Né? É um problema muito grande para caber na nossa cabeça, e essa é uma das formas de tentar encontrar uma solução aí razoável. Esse aqui também é um cara meio legal, que chama Cambrian Explosion, e a ideia dele é um bicho que tem que aprender a andar. Então ele é uma reta, sei lá, uma lombriga, com o número de segmentos que é definido por uma das variáveis do problema, e que segmentos dela faz o movimento peristáltico aí, também é uma variável. Também tem explicação, tudo, vocês conseguem ver depois, tem paper. E uma hora ele vai achar uma minhoca que corre pra caramba aí. Então. Aí tem outras coisas, né? Ele tem outros tipos de bicho que você pode colocar. Umas estrelas aí. Enfim, você pode botar muitas estrelas simultâneas. Enfim, você vai programando o experimento. Só voltando um pouquinho nesse aqui, o que vocês imaginam que são as variáveis desse problema? Né? Isso. O tamanho da roda 1 e da roda 2, né? Porque eu estou vendo aqui que elas são variáveis. A posição delas. Desculpa? Isso. O número de polígonos no corpo, o número de lados que ele tem, a forma como eles estão. Né? Ou seja, de novo, é contextual. Aqui, aí você pensa no alfabeto. Vamos lá. O que é o alfabeto? Tem uns muito estranhos que eles se dão bem por mais tempo do que deveriam. Acontece, é como na vida, né? Tem gente que se dá bem por mais tempo do que deveria. Acontece. Né? Olha lá. Se fodeu, otário, né? Então, é isso. Tá? Vamos lá, um último aqui. Esse é meu favorito. Não sei se é porque eu sou meio miçangueiro aí de alma, mas eu gosto muito desse aqui. Você seleciona uma imagem, ele tem algumas prontas, eu vou deixar a Mona Lisa. E você define a quantidade da população, olha aqui, o tamanho da população. Ele faz uma mutação mais complexa aqui, então ele tem mais parâmetros de mutação do que simplesmente o tamanho da população e o percentual. E aí, resolução interna, número de polígonos e tal. O que ele faz? Ele começa a gerar polígonos aleatórios e ver o quão próximos eles estão nessa imagem. Esse aqui é o target. E com o tempo ele se aproxima assustadoramente da imagem. Tá. Isso é muito usado em algoritmos generativos de machine learning e tal. Os caras fazem parametrização com isso aí, para gerar gerações iniciais de algoritmos generativos. Tá. Então, essa porra chega perto mesmo, é meio assustador. E aí você consegue tunar e ele fica mais assustador ainda. Então, descendo, enquanto a gente conversa... Todos esses sites aqui estão linkados lá no GitHub, e aí nesses sites estão linkados os papers, recomendo que vocês leiam os papers. Não são difíceis de entender, porque como eles... Quer dizer, a matemática né, mas
Os conceitos não são, então são bem interessantes. Tá? Então, a gente volta para ele, eu vou deixar rodando, tá? Para acabar aí, que já meu tempo está acabando, falar um pouco de frameworks. Essa palestra terminou ficando meio genérica. Em Python tem o deep, deap, seja lá como for, é o distributed, esse D de distributed. Então, vocês viram que aqueles experimentos, a maioria deles, claro, depende do seu problema, mas por definição, como eles são experimentos que rodam individualmente, os indivíduos, né, eles rodam individualmente, você consegue paralelizar eles com relativa facilidade. Então esse DApp te dá uma infraestrutura em Python para rodar isso em GPU, para fazer isso tanto distribuído como paralelamente na sua máquina. O Genetics com J, porque isso era da época que em Java era legal você tudo começar com J, da minha época de Java. Em Ruby tem o Darwinin, que Ruby tem essa coisa. É isso que eu queria falar, a gente pode conversar aí depois. Então meus contatos, Luiz Cavalcante, no Twitter, também no GitHub e cavalcante.infosite. Não sei se vocês querem me seguir, não sei se é uma vantagem, vários foratemers lá, né? Várias tretas no Twitter, estou que nem o Chicão aí, sou da turma dele do shitpost pesado. Então, eu falo um pouco sobre tecnologia lá, mas é bem, sei lá, não sigam o Luiz porque ele fala sobre algoritmos genéticos, isso não acontece, assim. Eventualmente, se eu achar interessante, mas é bem aleatório e tal. Então, acho que é isso. Vamos ver como é que tá a Mona Lisa aí. Tá aí, né? Tá chegando. Eu vou ter que voltar aqui do Stallman, ele tá assustador. Tem o Stallman, né? Pois é. Eu vou começar a fazer os cursos de desenho com esse negócio aí. Nunca mais desenho nada, né? Cara, porque ele faz a composição muito boa, cara. É. Eu te dar uma base aqui, a partir dessa base você consegue trabalhar em cima disso. Tem uma outra aba aqui que ele mostra uma coisa mais parecida com aquilo que eu estava mostrando no meu experimento. Tá? E o paper, ele tem muitos exemplos mesmo. Eu só não sei... depois eu acho o link aí, mas... Enfim. É isso que eu queria falar. Já pode começar a beber, né? Já apresentei. Tem algum guidance de como conseguir um determinado problema? Eu não conheço, tá? Mas tem alguns livros que eu posso te indicar que eu acho que eles vão dar o train of thought, o raciocínio. Um deles é um que chama Nature of Code. Posso passar depois os links individualmente, então fica aí registrado, né? Nature of Code. É de um cara que eu não lembro o nome. Mas é um livro bem legal, você pode comprar ele, mas ele também tem graça online. Esse cara também faz vídeos de cada capítulo do livro no YouTube. É um figuraça. E o Peter Norvig, o classicão lá, aquele verde, o Russell E. Norvig, acho que ele também explora bastante essa questão da modelagem. Ele termina agentes, aí ele começa a falar de algoritmos genéticos, antes de falar dessa IA mais nova, né, de learning. Então eu acho que ele, talvez não dentro do capítulo, mas na obra em si, eu acho que ele te dá esse respaldo. Ou procura problemas similares, assim. Algoritmo genético é um negócio bem antigo, é da IA clássica, então provavelmente alguém vai ter uma variação no teu problema, que ele pelo menos já tentou fazer com algoritmos genéticos. Tinha... Hoje vocês tinham usado ali para fazer a combinação, Aham. você fazia uma seleção com reposição? Com reposição? Você pegava o indivíduo, depois você pegava de novo? Boa pergunta, deixa eu olhar aqui rapidinho. Acho que não, acho que sim. Acho que eu não tirava ele da coleção. Eu só sorteava outro de novo. Acho que sim. Eu só sorteava, eu não removia. Então tem reposição. Aí, de novo, você pode ficar infinitamente refletindo no seu problema, do que vale falar, se isso é estatisticamente acurado, se isso é útil para o meu problema ou não. Com um problema didático, fiz tudo da forma mais simples que eu achei. Inclusive o crossover, esse crossover ninguém usa no problema real, tá? A forma como eu faço, que é pegar dois pais, escolher um pivô aqui, que eu chamei de pivô, inclusive, na safadeza mesmo. Certo? É um número aleatório ali do tamanho da string, e eu corto ela no meio, faço aqui o slice. Tipo, ninguém faz isso. Isso não é estatisticamente
significantes não é interessante o suficiente para um problema real. Certamente aqueles caras lá dos problemas aquelas pessoas que fizeram aqueles problemas que eu mostrei não fazem assim. Tá? Aí você pode ler um pouco mais sobre como elas fazem. É isso? Fechou? Não. Não. Minha foi visão computacional com Random Forests lá. Outra. Mas eu acho isso muito mais legal do que o meu mestrado. Com certeza. É isso? Fechou? Obrigado aí, pessoal. Tô aí. Qualquer coisa.